Preto no Branco, com Antero Paes de Barros. Olá, ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo Facebook do pnbonline.com.br. O governo do presidente Bolsonaro se envolveu desnecessariamente, diga-se de passagem, em duas polêmicas que acabam causando mal-estar entre os democratas brasileiros. A primeira polêmica foi com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. A Ordem dos Advogados do Brasil foi acusada pelo presidente Bolsonaro de dificultar a apuração do caso do Adélio Bispo, que foi o esfaqueador do Bolsonaro na campanha eleitoral. Na verdade, o Adélio, como qualquer cidadão brasileiro, tem direito a advogado de defesa. E teve um advogado que fez defesa dele. Além disso, os órgãos que deram atestado da inimputabilidade ao Adélio são órgãos ligados ao governo federal. Foram órgãos que se basearam na ciência, dizendo que ele era inimputável por não gozar das suas faculdades mentais. Caberia ao presidente Bolsonaro, discordando do parecer médico, discordando da decisão técnica, caberia a ele recorrer da decisão, o que ele não fez, e por isso foi arquivado o caso. Aí ele vem e quer culpar a Ordem dos Advogados do Brasil, e mais do que isso, ao invés de se limitar a parar por aí, ele revive a ditadura. Como deputado, ele já tinha parabenizado Carlos Brilhante Ustra, que teria sido um dos torturadores da Dilma Rousseff. Ao votar determinado assunto lá na Câmara dos Deputados, ao votar o impeachment, ele falou que o voto dele, o impeachment da Dilma, ele falou que o voto dele era em homenagem ao torturador Carlos Brilhante Ustra. E agora, ele diz que se o presidente da OAB quisesse, ele apontaria em que condições morreu o presidente o pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. O pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, dizia o Bolsonaro, era frequentador da Ação Popular, militante da Ação Popular, que o Bolsonaro considerou um dos mais violentos grupos de esquerda do Brasil. E depois o Bolsonaro falou, se ele quiser saber como que o pai dele morreu, eu conto. É só ele me procurar. Ou seja, Bolsonaro diz ter notícias dos porões da ditadura brasileira. A ditadura que ele, na campanha eleitoral, dizia que não havia acontecido. Página subsequente, percebendo que essa declaração não pegou bem, ele falou o seguinte, não, quem matou o pai do presidente da OAB foi a própria Ação Popular. E aí foram visitar os arquivos da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade é uma comissão do Estado brasileiro. Embora tenha sido criada no governo de Dilma Rousseff, ela contém lá a participação de setores das Forças Armadas e é baseada exclusivamente em depoimentos e documentos científicos. E há a confissão de um delegado que o pai do presidente da OAB, ele foi triturado, foi cremado numa caldeira em determinado lugar. Pela repressão, pela ditadura brasileira, que não foi a Ação Popular coisa nenhuma. Esse delegado que teria participado disso era do DOPS, do Departamento de Organização Política e Social. O governo Bolsonaro insistia que era da Ação Popular a ação. E aí, visitando os arquivos, inclusive os arquivos das Forças Armadas, a Ação Popular nunca fez justiçamento. A esquerda fez, sim, justiçamento. A esquerda eliminou, sim, alguns que ela imaginava que estava traindo os ideais da esquerda brasileira contra a ditadura brasileira. Mas não se tem notícia no Brasil de qualquer justiçamento que tenha sido feita por essa organização, a Ação Popular.
eram outros movimentos, principalmente o movimento do PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Tudo isso está na imprensa agora explicadinho. Resultado, o Supremo Tribunal Federal deu 15 dias para Jair Bolsonaro explicar como é que ele sabe que o pai do presidente da OAB morreu. E para ele dar essas explicações ao Supremo Tribunal Federal. Quem encaminhou isso foi o ministro do Supremo, o ministro Barroso, que estipulou o prazo para Bolsonaro responder às indagações do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas o presidente Bolsonaro não é obrigado a comparecer para dar essas explicações à interpelação feita pela Ordem dos Advogados do Brasil. Outra questão que o Brasil precisa passar a discutir é a questão ambiental. O presidente Bolsonaro está querendo agora desmobilizar o INPE, acabar com essa aferição de desmatamento, e isso é uma senha para os produtores brasileiros que pode aumentar a fronteira agrícola, que pode desmatar à vontade. Não sabemos da reação internacional. Isso pode não ser bom nem para o agronegócio. Então, não sei a quem Bolsonaro está agradando. Como também liberar as terras indígenas brasileiras para a garimpagem parece atender a interesses americanos e não a interesses brasileiros. E olha, na época da ditadura, a ditadura defendia bastante a Amazônia brasileira, que agora Bolsonaro quer entregar.